Moleque, eu não acredito que eu tô preso em você na minha viagem. Alegria! Tristeza. Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre a comédia brasileira Dois é Demais em Orlando, estrelada pelo Eduardo Stablet. Mas antes, aquele pedido para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, deixa teu comentário, curta, compartilha, vamos fazer esse espaço crescer. Na trama, o João é um adulto muito infantilizado e quando ele vai fazer uma viagem para Orlando, a chefe dele pede para que ele leve o filho dessa mulher junto na viagem. De cara a gente já percebe que o João é descrito como uma pessoa pouco adulta porque ele não tem muitos laços sociais, ele não namora, ele não tem uma proximidade com a família e ele deposita todo o afeto dele nos bichinhos, na paixão pela cultura geek e pela cultura pop. E essa perspectiva é aprofundada pela imagem do garoto que é visto como muito sério, porque ele praticamente não brinca e ele só tem como propósito unir de novo o pai e a mãe que são divorciados e nos dão essa impressão de que família é coisa séria, brincar com bonecos, não. E o aprendizado aqui vai passar pela aceitação de uma ideia de família. O João vai começar a cuidar desse menino e ao invés de abandonar o garoto que os pais nunca vão buscar e se divertir nos brinquedos, ele está preocupado também em fazer com que o garoto se divirta. Ou seja, quando o João aceita se tornar um pai simbólico, substituto, aí sim a gente pode vê-lo como um homem melhor. É muito claro que esse é sim um filme de marketing, uma propaganda turística dos estúdios Universal. O parque em Orlando é mostrado como um lugar de sonho, cheio de atrações, onde as comidas são divertidas, os hotéis são legais, e assim a gente entende que a equipe provavelmente só teve acesso a tantos lugares do parque, a tantas atrações da parte de dentro, porque estão fazendo uma grande propaganda desse lugar. Existem outros elementos de marketing em jogo, como por exemplo a propaganda de uma companhia aérea, que também deve ter patrocinado a viagem dos atores e da equipe, e mesmo de um serviço de streaming citado 2 vezes ao longo dos diálogos. Mas vamos dar o mérito que cabe aos criadores aqui. Esse uso do product placement, ou seja, da inserção de uma marca, é bem mais natural do que na maioria dos filmes e das novelas, por exemplo. Esse aspecto turístico e de propaganda para os Estados Unidos acaba ressaltando um recorte de classe muito específico no caso de Dois é Demais em Orlando. Muitas das nossas comédias populares têm se dedicado a retratar as classes populares, tentando também trazer essas classes à sala de cinema. É o caso desses filmes sobre farofeiros na praia, suburbanos sortudos e tantas outras pessoas pobres retratadas como barulhentas, inconvenientes, cafonas. E esse olhar sempre muito pejorativo do pessoal que faz filme, que pertence a uma classe média ou média alta, em relação às classes desfavorecidas. Aqui não, a gente tem um filme que é claramente destinado às classes médias ou médias altas, como já era o caso de outro grande sucesso recente, O Minha Irmã e Eu, porque esse filme quer não só mostrar que existe um parque muito divertido lá nos Estados Unidos, mas também dialogar com um público que poderia desejar ir para esse lugar e, eventualmente, claro, pagar pela viagem, pelo passeio até os Estados Unidos. E aí é muito interessante que quando a gente tem a classe média fazendo um filme sobre a classe média, todo esse tom de deboche, de escárnio que aparecia em relação às empregadas domésticas e faxineiras desaparece, vejam só. Se tem um aspecto que essa produção popular ainda precisa melhorar e muito é no desenvolvimento do roteiro. Tem uma série de cenas que não se integram com a descrição de cada personagem, mas se elas são percebidas como engraçadas ali, naquela hora, naqueles 2, 3 minutos, elas são usadas. Sem perceber que a própria situação de ter um funcionário viajando com o filhinho da chefe já teria uma série de interesses que fazem parte da própria viagem. Não teria, por exemplo, por quem seria a imagem de uma chefe atrapalhada que coloca o celular dentro do copo de bebida, ou que faz um longo discurso com uma máscara de dinossauro que ela nunca usaria. Depois o sujeito sozinho que pede 20 pizzas para ele e depois não se importa quando as pizzas não chegam. Ou o homem que nunca consome açúcar, que de repente começa a tomar água cheia de açúcar e não percebe a diferença. Enfim, tem uma série de piadas que não tem nada a ver com as circunstâncias da viagem, que são inseridas de fora, para se fazer rir de maneira um pouco desesperada. Quanto às coincidências, a nossa dupla de heróis vai ter um inimigo, que é o Dr. Cabelo, interpretado pelo Daniel Furlan, que vai aparecer em todos os lugares onde eles estão. Eles vão estar na recepção no mesmo horário, vão querer frequentar os mesmos restaurantes e por acaso ainda vai ter o laço de amizade com o pai do menino, enfim, tudo que a farsa ou a comédia de situações permitiria é inserido aqui. Nesse quesito das coincidências, incomoda um pouco a gente ter a figura de uma garotinha negra, porque o Kaká é apaixonado. Ela já era uma amiguinha de casa que por acaso também viaja no mesmo voo que ele, frequenta os mesmos parques e as mesmas atrações no momento em que ele se encontra. Essa garota e os pais dela têm uma função narrativa nula, mas simbólica muito importante para mostrar, em primeiro lugar, que esse garoto muito estranho, pouco inserido socialmente, é heterossexual. A gente não tá falando de um possível garotinho gay, pelo menos não nesse momento. E em segundo lugar, pra gente inserir uma família de pessoas negras numa trama muito predominantemente branca. Mas por outro lado, a gente tem sim um desenvolvimento de personagens
e uma construção de sentimentos que é muito boa. O principal mérito desse projeto vem de fato do trabalho do Eduardo Stablitt no papel principal. Ele é um excelente comediante, mas não só isso, ele é um bom ator em geral. Ele é capaz de fazer uma comédia mais caricata ou de fazer uma comédia sutil quando tem espaço para isso. Ele pode fazer drama. Sim, a gente tem o João fazendo uma série de caretas. Aliás, esse é um outro vício do nosso cinema popular, achar que comédia é igual a careta. Mas sobretudo quando ele quer impressionar, quando ele tá diante de um celular, ou quando ele quer distrair o pequeno Kaká ao lado dele. Felizmente, o ator mirim que atua com ele, o Pedro Burgarelli, é muito bom também. Ele sabe fazer às vezes de um tipo mais contido, mais grave, um pouco sociável, mas que também é carente, precisa de afeto. Ele trabalha com diálogos muito bem e a interação dos dois garantem os melhores momentos do filme. Quando a trama precisa trazer muitos elementos de fora, como a namorada do pai ou essa amiguinha que aparece do nada em vários lugares, aí o ritmo se perde um pouco. Quando se centra apenas nos dois juntos é quando a gente tem a preciosidade do filme. E isso se justifica porque a gente está falando no fundo de temas muito graves por trás da aparência de uma comédia despretensiosa. O que a gente tem aqui é um garoto um tanto rejeitado ou abandonado ainda que temporariamente pelos pais. A mãe não se importa muito com ele porque está trabalhando, e quando o menino chega nos Estados Unidos, o pai, que já mora lá, não vai buscá-lo, ele prefere fazer a festa, ele prefere sair com as mulheres. Então o processo de amadurecimento do Carlos Alberto diz respeito a perceber que ele não é tão amado assim pelos pais quanto ele imaginava. Enquanto isso, o João testa os limites dessa autossuficiência quando ele vai se descobrir, no fundo, um homem bastante solitário. Então a gente tem aqui uma comédia sobre pessoas tristes que vão aplacar as suas dores em Orlando, tomando milkshake, passeando nas montanhas russas e comprando bonequinhos de dinossauros. O diretor Rodrigo Vanderput, que a gente conhece especialmente pelas sketches do Porta dos Fundos, trabalha esse filme num ritmo bastante agradável, muito sucinto, mas também sem tentar reproduzir a velocidade dos cortes que a gente encontra nos vídeos da internet ou no feed das redes sociais. Ele sabe orquestrar o tempo e o espaço, e tanto nas internas quanto externas, tanto no hotel quanto em cima de uma montanha russa, a gente vai ter sim um trabalho muito eficiente de som, de fotografia. Tem aqui uma produção que é bastante profissional, apesar de todas as falhas que a gente já citou no roteiro. Chegando ao desfecho, 2 é Demais em Orlando reforça a sua vocação por um cinema inspirador, defendendo que as famílias se reúnam, que todos peçam desculpas por seus excessos, deem abraços e a família fique junta novamente. Então sim, ele ainda tem essa perspectiva um tanto conservadora, mas a gente começa a perceber aqui uma transformação na nossa ideia de cinema popular. Nos tempos áureos dos filmes do Leandro Hassum ou do Paulo Gustavo, a gente ainda tinha uma espécie de humor não necessariamente crítico em termos de classes sociais ou de representação política, ele era apenas uma forma de deboche generalizado. Agora a gente começa a construir com Minha Irmã e Eu e com 2 é Demais em Orlando uma possibilidade de algo popular, engraçado, ágil, cheio de piadas, mas também dotado de empatia. Começa a surgir uma espécie de cinema popular que é como 2 irmãos que se adoram, mas brigam o tempo inteiro, ou aqueles amigos que tiram sarro da cara um do outro sempre e, no fundo, continuam muito próximos, continuam muito amigos. O afeto aqui parece verdadeiro. Vamos esperar que essa forma de cinema popular tenha muito sucesso e que possa justificar a produção de novos filmes no mesmo registro e que isso também melhore a produção desses filmes sobre classes populares que também merecem muitos filmes sobre elas, de preferência de maneira mais respeitosa. Ainda existe muito a melhorar a partir desses moldes representados por 2 é Demais em Orlando e Minha Irmã e Eu, mas ele tá apontando por um caminho que me parece bastante positivo. Toda a indústria de cinema precisa de filmes populares fortes, isso é importantíssimo. E exemplos como esses nos mostram que a gente tá sim num começo, mas seguindo um bom caminho. Mastiga abaixo, eu tô tentando ver um filme. É isso, me diz se você viu 2 é Demais em Orlando, se concorda comigo, deixa seu comentário, segue o canal do Meio Amargo e também acompanhe os textos que eu publico sempre no meiamargo.com. Até a próxima!